o Gianfranco acabou de falar com a gente também. Eu queria aproveitar esse bloco, Zé, para fazer uma pergunta, e eu vou basear minha pergunta no que está acontecendo em São João del Rei, que é um caso meio inusitado, assim. A nossa candidata lá, a Janaíne, está em segundo lugar com 12% dos votos, e aconteceu que o prefeito que está tentando a reeleição está com a candidatura impugnada, o que na prática coloca o PSTU empatado na liderança em São João del Rei, em Minas. Né? O PSTU tem defendido, né, é uma coisa inusitada, geralmente a gente faz campanha, faz toda a discussão, mas né, essa possibilidade concreta de eleger um prefeito não é sempre que acontece. A gente fez uma live sobre isso lá uns meses atrás, quando aconteceu lá em Timóteo, né, a prefeitura em Timóteo, a gente fez uma live com o Bernardo sobre isso. Mas aproveitando essa situação do PSTU em São João del Rei, né, com essa candidatura aí empatada na liderança, o PSTU tem defendido governar com conselhos populares, né? O que seria exatamente esses conselhos populares? O que aconteceria se o PSTU, por exemplo, levar a prefeitura de São João del Rei? Né? Concretamente, né? Como seria um governo baseado nos conselhos populares? Então, Romerito, aproveitar para fazer aqui uma propaganda. Eu não sei se você tem aí a imagem, mas eu, infelizmente, aqui agora eu não tenho. Mas o Bernardo, além daquela live, ele escreveu uma cartilhazinha, um folheto, que pode ser obtido no site da editora Sanderman, ou então por qualquer canal desse aí de comunicação com o PSTU que você já divulgou, é só pedir, a gente manda, que trata justamente disso, dos conselhos populares. E esse é um tema muito importante. Eu acho que tá muito bonita a campanha dos camaradas lá em São João del Rei, da Janaíne, do Jordano, da companheirada toda de lá, e de fato existe essa situação. Não sei se essa situação vai se manter ou não até o final da campanha, mas eu quero reafirmar aquilo que eu já disse antes. Nós, quando disputamos, nós não disputamos só para defender uma posição, nós queremos ganhar a eleição. E seria importante para São João del Rei, nós temos a Janaíne na prefeitura, assim como o Jordano na Câmara dos Vereadores, não só para que a gente possa botar a prefeitura, né, a serviço de atender as necessidades que a população de São João tem, ou seja, os recursos do município a serviço de atender aquilo que são as necessidades da população, mas também botar a prefeitura e os mandatos que nós tivemos na Câmara a serviço de avançar na organização e da luta da classe trabalhadora da região, do Estado e do país. Porque as mudanças de fundo que vão permitir, inclusive, a população de São João del Rei ter uma vida digna nesse país, pressupõem mudanças em nível nacional, assim como a construção do socialismo no nosso país pressupõe o avanço dessa luta no terreno internacional. O socialismo que nós defendemos tem que ser uma realidade mundial, então não vai ser, não é? O PSTU, inclusive, é parte de uma internacional, da Liga Internacional dos Trabalhadores, por conta disso, porque nós acreditamos que a luta da nossa classe é uma luta em todo mundo. Agora, nós achamos que a Janaíne prefeita vai ser um passo muito importante. Agora, como é que se dá essa gestão, esse governo? No âmbito de um município, de um estado ou de um país? Se a gente faz a revolução que nós queremos, coloca a classe trabalhadora no poder, o que vai ser isso? Vai ser um governo do PSTU como partido, ou seja, um governo da Janaína vai ser um governo do PSTU em São João del Rei? E nós dizemos que não. O que nós defendemos é que a classe operária, a classe trabalhadora, os setores explorados e oprimidos governem São João, o estado de Minas e o país, quando a gente chegar ao controle do poder político nessas instâncias. E como é que funciona isso? Como é que isso poderia ser? Nós não temos aqui no Brasil nenhum exemplo consolidado que a gente possa utilizar como referência para isso. Nós tivemos o exemplo de Timóteo, que é um município que existe no interior de Minas Gerais, onde se começou a fazer uma experiência de conselho popular para administrar uma prefeitura. Mas o que é um conselho popular? Um conselho popular é uma reunião de representantes dos trabalhadores da população de uma determinada cidade que são eleitos nas empresas, nos bairros, nas comunidades, nas escolas. Então, seja representante de rua, representante de bairro, representante das empresas. Então, cada segmento da população se organiza, elege seus representantes, e esses representantes vão compor um conselho popular. E esse conselho popular vai decidir o que vai ser feito no município, simples quanto isso. Não é o prefeito que decide, e nem nós vamos aceitar que uma Câmara de Vereadores controlada por uma maioria que foi eleita em base ao controle do poder econômico,
tente utilizar o poder de decisão que tem para governar contra a cidade, como faz o Congresso Nacional hoje, e como faz a Câmara Municipal da amplíssima maioria dos municípios, se não todos os municípios do nosso país. Esses caras foram eleitos pela população, mas eles estão tomando decisões de forma a garantir que os recursos dos municípios, dos estados, no caso das assembleias legislativas, ou do país, no caso do Congresso Nacional, as decisões tomadas por eles são de fato para atender a necessidade da população? Não são. Nós vemos cotidianamente que o que eles decidem, na verdade, vai em sentido oposto. Então, nós não vamos submeter o governo de um município àquilo que quer a Câmara de Vereadores, se a Câmara de Vereadores não estiver disposta a se sintonizar com a população. De que maneira sintoniza? Nós vamos organizar esses conselhos populares, que, como eu disse, vai ser composto por representantes eleitos pela população da cidade, né? Nos seus vários segmentos de organização. A ideia, em primeiro lugar, é que se estimule, por isso nós estimulamos desde já. O mais importante de todos os processos políticos, o saldo mais importante que nós podemos ter de qualquer processo de discussão, de qualquer luta que nós travemos, é avançar no nosso processo de organização, porque é o que vai nos permitir nos autodeterminar, que vai permitir que a população tome nas suas mãos as decisões que são necessárias para mudar a sua vida. Isso no âmbito de um município, ou seja, vai se dar ao nível de cada empresa, da escola, das ruas, dos bairros, das comunidades, a forma como isso vai se dar, a própria luta e a própria realidade concreta de cada município, de cada empresa que vai dizer. Agora, o que é importante é que as pessoas se organizem, elejam seus representantes, esses representantes vão poder ser trocados em qualquer momento, se aqueles que os elegeram achar que ele não está representando bem. Não tem essa coisa de eleger um cara e ele fica lá 4 anos fazendo o que lhe passa pela cabeça em nome dos outros, sem saber o que os outros pensam, né? Então, é uma eleição de um mandato que é revogável a qualquer momento, a critério daqueles que elegeram a pessoa. Portanto, cada segmento, cada organização dessa, cada agrupamento da população de trabalhadores que elegeu os representantes para o Conselho, controla o seu representante no Conselho. Agora, esses representantes todos reunidos decidem. O orçamento da prefeitura é X, né? Os problemas do município são A, B, C, D, E. Então, onde é que vai ser aplicado o orçamento? Essa decisão vai ser tomada dessa forma, discutindo com a população, através dos seus representantes nos conselhos, e o conselho decidiu, se executa. O prefeito executa. No caso, lá em São João del Rei, se a Janaína for prefeita, ela vai executar as decisões do Conselho. Veja, o PSTU não tem nada com isso, não vai participar desse processo? É claro que vai. O PSTU vai participar dos conselhos através dos representantes que ele conseguir eleger, seja pelos bairros, seja numa empresa que ele tem influência, seja num sindicato, ele vai buscar ter os seus representantes aí e vai apresentar suas propostas e vai defendê-las. Porque nós temos opinião sobre o que é melhor para o município. Agora, nós vamos acatar aquilo que foi decidido pela população. Nós somos um partido que é socialista, que é revolucionário, mas nós não defendemos o governo de partido único, muito menos nada que seja parecido com o que foi a experiência stalinista na União Soviética depois da morte de Lenin. O processo da Revolução Russa é um processo riquíssimo, né? O início da construção da União Soviética, ainda na vida de Lenin, né, com Lenin, Trotsky, a direção do Partido Bolchevique, se construiu, né, os exemplos mais completos de democracia operária que se possa ter notícia na história da humanidade. Porque, de fato, a população, através dos soviets, decidia o que fazer em situações dificílimas da Guerra Civil, logo depois da Revolução, que foi feita contra o governo da classe operária que assumiu o poder em 17 na Rússia, né? Então, situações muito difíceis, mas foram se construindo um governo de soviets. Soviets quer dizer conselhos, né, em português. Um governo baseado nos conselhos, que representava a classe operária, os camponeses, os soldados que participaram do processo insurrecional, que representava a classe trabalhadora, a ampla maioria da população, e esses conselhos decidiam o que ia ser feito no país e executavam aquilo que era decidido. Nós defendemos um governo desse tipo. Então, como é que vai ser o governo em São João se a gente ganha? Um governo que vai ser gerido pelos conselhos populares. O Conselho Popular que vai se organizar em cada escola, em cada empresa, em cada bairro, vai ter os seus representantes para um Conselho Geral do município, e esse Conselho Geral do município vai tomar todas as decisões. O PSTU vai defender as suas opiniões e vai acatar aquilo que a maioria decidir. Então, para nós, democracia é isso. Governo da classe trabalhadora é isso. Não é um governo de um presidente, de um prefeito, e muito menos mandatos como esse de deputados e senadores que nós temos aí no nosso país, né? Que, para não falar das coisas mais
esdrúxulas que aparecem na televisão todo dia, como o outro que estava escondendo dinheiro na cueca esses dias, basta ver as decisões que se tomam naquele ambiente, né, no Congresso Nacional. Então, isso aqui para nós é governar através de conselhos populares. A forma precisa em que isso vai se dar no nosso país é a própria luta dos trabalhadores, são os próprios processos políticos concretos que vão nos dar essa forma. Nós não temos um modelo, em princípio, definido, mas nós temos uma ideia de como deve ser. Por isso eu digo, volto aqui ao começo, essa ideia está bastante explicada nessa cartilha que o Bernardo escreveu. Ele escreveu justamente apoiado naquela experiência que nós tivemos em Timóteo. Vale a pena, quem tem interesse em se aprofundar nisso e conhecer melhor como é que o PSTU vê, né, essa coisa que nós chamamos de colocar a classe operária, o povo pobre no governo do país, o que significa isso? Vale a pena ler a cartilha. Nós achamos que é isso, nós dizemos sinceramente, nós não defendemos um governo de partido único, nós defendemos que a classe trabalhadora veja, por que nós não defendemos? Não é porque a gente não gosta, não tem orgulho do que nós fazemos. Eu tenho um orgulho imenso do que é o PSTU, né? É um partido que é a razão de ser da minha vida, desde que eu me entendo por gente, mas eu tenho muito orgulho de tudo que nós fizemos, de tudo que nós defendemos. Agora, o PSTU nunca vai representar toda a classe trabalhadora, nunca vai ser representante de toda a população, porque dentro da própria classe há pessoas que pensam diferentes. Numa fábrica aqui em São Paulo de metalúrgicos, eu vou encontrar operários que gostam do PSTU e operário que gosta do Bolsonaro, e operário que gosta do PSDB. Agora, esses trabalhadores todos, eu quero que governem esse país. E a forma de que esses trabalhadores todos possam governar esse país é que esse governo seja exercido por organizações que representem todo o povo em luta. Todos. Todos que estiverem em luta, gostando do PSTU, gostando do PSDB, gostando do MDB, goste quem gostar. Vai participar desses conselhos, vai dar a sua opinião e a maioria vai decidir. E nós aí dentro vamos dar também a nossa opinião, disputar a nossa política, mas vamos respeitar a decisão que for tomada pelas demais organizações da classe trabalhadora. Então nós achamos que num governo da classe trabalhadora tem que haver plena liberdade para todos os partidos que representam os trabalhadores, tem que haver liberdade de organização sindical, os sindicatos têm que ter sua autonomia para poder defender os trabalhadores em que ele representa, e assim deve ser, né? Agora, então, nós vemos isso, ou seja, o governo exercido de uma forma completamente diferente do que nós temos hoje. Hoje se chama de democrático esses governos que nós temos, mas de democracia isso não tem nada. Democracia é um governo exercido pela própria população, pela própria classe trabalhadora, através dos seus conselhos. O que nós temos hoje é um simulacro, né, que utiliza esse sistema eleitoral controlado pelo poder econômico, completamente corrompido, para dar à população a impressão de que é ela que decide, portanto, democraticamente quem governa o país, mas, na verdade, a realidade é essa aí que nós conhecemos. O que tem de democracia nesse regime nosso? Para os pobres, para a maioria da população. Tem democracia para os ricos, eles fazem o que eles querem, né? E quando não está bom para ele a lei muda. Agora, o pobre, todo mundo sabe como é que o pobre vive. Dentro da fábrica tem alguma liberdade, alguma democracia? Não, dentro das fábricas no nosso país hoje é a mesma ditadura que havia na época da ditadura. O trabalhador não tem direito a nada, não é? E assim é a vida do pobre nesse país aqui. Os direitos existem para os ricos, os pobres não. Então nós queremos uma democracia verdadeira. E democracia verdadeira é, em primeiro lugar, garantir condições materiais para todos terem uma vida digna, porque o país tem recursos para isso. Em segundo lugar, que as pessoas todas que estão no processo de luta, que estão na mobilização, possam, através das suas organizações, decidir aquilo que vai ser feito no país. Isso é um governo através de conselhos populares que nós defendemos. Ok, Zé, muito bom. A gente já está aí beirando 1h40 de live. Eu acho que a gente pode ir encaminhando para as considerações finais. E, obviamente, a pergunta não poderia ser diferente.